você acha? Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, tá? Vocês que estão aí me assistindo. Vocês acham que o brasileiro, ele se prepara ou ele espera a aposentadoria, tá? Se prepara ou espera a aposentadoria? Responde aí para mim. O que vocês acham? Que o brasileiro, de uma maneira em geral, ele se prepara ou ele espera a aposentadoria? Gente, eu não estou podendo responder aqui, interagir com o Instagram, porque eu estou filmando o Instagram com o verso do celular. Não estou podendo filmar com a frente, porque se eu virar a tela da frente do celular, vocês vão ver tudo que eu escrevi ao contrário, tá? Então, para que isso não aconteça, eu tô gravando pelo Instagram, pelo verso do celular, tá? Então, é por isso que eu não estou interagindo tanto com vocês. Eu estou com a ajuda aqui dos meus auxiliares aqui para isso dar certo. O que vocês acham? Sim ou não? Qual foi aí as respostas? Quais foram? Não, né? De fato, o brasileiro não se prepara para a aposentadoria, tá? E eu tenho um dado aqui para vocês que comprova com números isso. Eu tenho uma pesquisa aqui que nos mostra que o brasileiro, infelizmente, ele não se prepara para a aposentadoria. E a gente tem uma pesquisa aqui feita pelo INSS algum tempo atrás, aonde foi detectado, tá, que do total de aposentados no nosso país, 46% dependem de parentes, se aposentam e precisam da ajuda de parentes para manter o seu padrão de vida e suas necessidades. Nem manter o padrão de vida, mas as suas necessidades. 28% dos aposentados do Brasil dependem de caridade, de ajuda, de entidades, de uma cesta básica e de outros tipos de ajuda. Às vezes na saúde, medicamentos. 25% dos aposentados no Brasil voltam a trabalhar, precisam voltar a trabalhar para complementar a renda. E apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente, tá? É um número muito baixo, é um número baixíssimo, que eu espero que aumente. A gente está trabalhando para isso, para que esse número aumente e que a gente tenha cada dia mais aposentados e dependentes financeiramente. Qual é o conceito de dependência financeira? O conceito de dependência financeira é você não depender do seu salário para sobreviver, para pagar as suas contas. A pessoa que é independente financeiramente, ela tem o salário, porque ela usa o salário para acumular, mas ela tem rendimentos, tá? Ela tem ativos suficientes para sustentar o padrão de vida dela. Ou seja, se o salário não cair, se a aposentadoria não bater, se a renda dela naquele mês, por algum motivo, for prejudicada, ela continua vivendo a vida dela normalmente, mantendo o padrão de vida, porque ela tem rendimentos, ela tem ativos suficientes para cobrir, para sustentar o padrão de vida dela, tá? Então, esse é o conceito de independência financeira. E aí, a gente pode perceber que isso aqui é fruto de quê? Esse resultado aqui é fruto de quê? É fruto das pessoas não terem acesso à educação financeira, das pessoas não prepararem a sua aposentadoria. A gente tem a falsa impressão de que um dia, quando eu me aposentar, o salário que eu vou receber de aposentadoria vai ser suficiente para eu viver a minha vida e manter o meu padrão de vida que eu tenho hoje. Um dia eu já pensei assim também, tá? Quando eu comecei, antes de eu começar a aprender educação financeira, eu achava que não tinha por que me preocupar, porque eu iria me aposentar com integralidade, paridade. Lá naquela época, nós ainda não corríamos o risco, ainda a Constituição ainda não havia
haviam acontecido as mudanças em relação à aposentadoria e você levava tudo para a aposentadoria, o que mudou ao longo do tempo. Então, eu sempre achei que não tinha com o que me preocupar. Eu sou servidora pública, eu vou me aposentar, vou ter o meu salário garantido, não tem com o que me preocupar. Então, as pessoas geralmente elas pensam assim, elas acham que a aposentadoria vai ser suficiente para ela manter o seu padrão de vida. Eu já ouvi isso de vários colegas, inclusive colegas que têm a vida financeira completamente desorganizada. E eles sempre diziam para mim, eu já ouvi muito essa frase de alunos, de colegas: olha, quando eu me aposentar, meus filhos já vão estar crescidos, não vou ter que pagar escola, não vou ter despesa com filho, meu dinheiro vai ser só para mim, para minha esposa. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. O padrão de vida, os nossos gastos, as nossas despesas lá na terceira idade, elas são diferentes. Existe um índice inflacionário lá muito maior do que na sua vida ativa, na sua vida na juventude, na fase adulta. Tá? Inclusive, eu tenho um caso familiar que me leva a bater exatamente com essa situação. Meu pai já é um aposentado e na empresa que ele trabalhou numa estatal durante muitos anos, e lá existia um plano de saúde maravilhoso, que todos nós tínhamos acesso, e ele pagava muito pouquinho por esse plano de saúde, era quase uma taxa simbólica. Quando ele se aposentou, ele não conseguiu não, a empresa não trabalha, não paga o plano de saúde dos aposentados. E aí ele passou a ser descontado. E aí, ao longo dos anos, houveram mudanças na política da empresa e esse plano de saúde que ele pagava muito pouquinho começou a ser cobrado cada vez mais alto. E hoje em dia, ele paga 1.000 e tantos dele, 1.400 dele, 1.400 da minha mãe de plano de saúde. Então, ele não consegue cobrir isso e viver a vida dele, manter o padrão de vida dele. Né? R$ 2.800 só de plano de saúde e não é integral, é um plano de saúde que quando ele utiliza, ele ainda paga uma parte. Né? Todos os dois já passaram de 70, por isso tem esse valor alto. E aí, hoje em dia, ele precisa contar com a ajuda minha e da minha irmã para poder pagar esse plano de saúde. Então, é muito importante que a gente perceba o quanto a gente precisa se preparar, porque a gente não sabe a política da nossa empresa, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu tenho um dado aqui, deixa eu ver. Eu até deixei preparado aqui, gente, porque na hora que eu vou desenhar Deus nos acuda, né? Fica muito bonito, só que não. Uma bagunça danada. Então, já deixei desenhadinho ali para vocês, para não ter dificuldade. Eu tenho um dado aqui muito interessante que mostra para gente o quanto a coisa ao longo dos anos, quanto já mudou, né? Já mudou antes do Covid, agora então vai mudar mais ainda, muito mais ainda. A gente não sabe os rumos que muitas coisas vão tomar, mas as mudanças elas são certas e a gente precisa também estar preparado para isso. Então, desde que eu comecei a dar aula, eu venho alertando muito os meus alunos sobre as mudanças que viriam ao longo do tempo em relação à previdência, em relação à aposentadoria, da importância da gente mudar o nosso relacionamento com as nossas finanças, da gente se preparar para esse momento da vida, não só financeiramente. Eu também conscientizo muito os meus alunos da questão do planejamento da aposentadoria de um modo geral, mas se a gente parar para ver os dados, a gente vai perceber o quanto de mudança tem pela frente. Eu tenho um dado aqui que diz que lá em 2015 o Brasil tinha aproximadamente 23 milhões de pessoas acima dos 60 anos, tá? O que era equivalente a 12,5% da sua população. 12,5% em 2015 eram idosos acima de 60 anos. No mundo,
tá? No mundo todo, em 2015, essa quantidade de idosos chegavam a 900 milhões. 23 milhões no Brasil, 900 milhões de idosos no mundo, acima de 60, que era equivalente a 12,3. 12,5 no Brasil, 12,3 no mundo, ou seja, estava bem equivalente, né? Nós temos uma projeção dos idosos em 2050 e que traz os seguintes números. No Brasil, seremos aproximadamente 60 milhões de idosos, de pessoas acima, que passaram dos 60. Antigamente o idoso era acima de 65 e isso foi modificado a partir dos 60 anos. Então, lá em 2050, daqui a 30 anos, seremos 60 milhões de idosos no Brasil, que vai corresponder a 30% da população brasileira. Então, hoje, 2015, né, que acabamos de passar, se nós temos 12,5%, lá em 2000, daqui a 30 anos, em 2050, nós seremos 30%. Então, ó a escalada dos idosos no Brasil. No mundo, nós temos em 2015, tínhamos em 2015 900 milhões, 12,3%. Em 2050, no mundo, serão 2 bilhões de idosos, de pessoas acima dos 60, que vai corresponder a 21,5%. Então, enquanto no Brasil seremos 30% da população de idosos, no mundo essa população vai corresponder a 21,5%. Então, a gente percebe que no Brasil o volume de idosos vai crescer muito. Por que isso? Porque nós éramos um país de jovens e nós estamos passando na transição para um país de adultos a idosos, né? A Europa, o velho continente, a Ásia, outros países já passaram por esse processo de envelhecimento. Existem muitos países que já estão lá na frente, porque até são mais velhos, né? São muito anteriores do que o Brasil. Então, eles já passaram por esse processo do envelhecimento da população, onde a maioria é idosos, tá? Então, são países que já envelheceram na sua grande maioria, e vai haver um aumento, né, de envelhecimento muito menor do que no nosso país, que é um país de jovens, que é um país que está começando a envelhecer no sentido da maioria da população. Então, você para pensar comigo aqui, se hoje nós temos políticas públicas que contemplem, que deem garantia aos 12,5%, deve ter subido aí 14%, 15%, né? Pelo tempo. Nós temos políticas públicas suficientes para garantir dignidade de vida aos idosos do nosso país? Responde aí o que vocês acham. Sim ou não? Vocês acham que hoje o nosso país garante dignidade ao idoso? 12,5%? 13%, 14%, não sei. Agora, vamos parar para pensar se lá em 2050... O que responderei? Agora, vamos parar para pensar se lá em 2050, quando formos 30% da população, quando sairmos dos 12,5%, 13%, 14%, 15%, quando atingirmos um nível de 30% da população, se nós teremos políticas públicas que garantam ao idoso atendimento médico, alimentação, dignidade de vida. Não, né, gente? A realidade é que não. Vamos ser francos. Se a gente não tem políticas públicas que garantam integridade ao idoso, hoje que somos 12,5%, o que será lá na frente quando formos 30% da população? É bem duvidoso e é muito perigoso a gente contar com isso. Não, a minha aposentadoria está garantida, eu ganho bem, papapá. É muito perigoso. Então, é muito importante que a gente tome consciência disso. Eu estou colocando esses dados para vocês, porque é muito importante que essa consciência nasça na mente dos nossos jovens, na mente dos nossos filhos, na mente dos nossos netos, na mente de quem tem
30 anos, de quem tem 40 anos, porque daqui a 30 anos a gente vai estar com 70 anos. E com 75, com 80 anos. E quantas pessoas hoje vivem até os 90, até os 100 anos? E isso vai ser cada vez mais comum. Por quê? Por vários motivos. Por vários motivos. A ciência avança, a gente a cada dia mais tem acesso a medicamentos, a coisas novas, e as pessoas estão vivendo mais. Não só o brasileiro, mas a população de um modo geral, né? Se não vier um coronavírus e fulminar, se você tiver uma vida e conseguir escapar dos vírus, a tendência é que você viva muito. Se você se cuida, se você cuida da sua alimentação, se você tem uma vida regrada, a tendência é que cada vez mais a gente avance na questão da idade, tá? Então é muito importante que a gente perceba a importância de você pensar no seu eu do futuro, tá? Não é pensar só no hoje. Não é pensar só no hoje. A gente precisa pensar no eu do futuro também. Então, o que você está fazendo aí hoje, tá? Pelo seu eu do futuro. Por você lá daqui a alguns anos, lá na frente. Você tem que começar hoje. É muito importante que a gente se conscientize disso, tá? Para poder agir. Porque sem consciência a gente não sai do lugar, sem perceber isso, sem entender isso, sem falar, caramba, realmente o que a Ana está falando faz sentido. Eu não sei se faz sentido para você. Fala aí para mim se isso faz, se o que eu estou falando faz algum sentido para você. Se você acha que isso realmente é uma realidade que você precisa se conscientizar, mas não só conscientizar, agir também. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, tá? Um gráfico aqui que nos mostra qual é a melhor maneira da gente viver, as atitudes que a gente precisa ter ao longo da vida, tá? Porque isso aqui é uma necessidade na vida das pessoas. Se a gente seguisse esse gráfico aqui, essas ações aqui, com certeza ninguém ia chegar na aposentadoria necessitando de ajuda da família ou de entidades ou do governo, tá? Mas ninguém nos ensinou isso. Isso aqui era para ser ensinado na escola, era para ser ensinado para as crianças, era para ser ensinado para os pais. Quem está com o bebezinho na barriga tinha que sentar num banco e ouvir isso tudo aqui. Por quê? Porque com certeza o filho dele já iria nascer numa outra perspectiva. E eu vou mostrar isso também mais adiante para vocês, tá? Fica aí que vocês vão poder acompanhar. Olha só, aqui, ó, na primeira fase da vida, ó, 20, 40, 60, 80 e aqui vai passar, né? Muita gente vai ter esse prazer aí. Eu quero passar aqui cheia de saúde, indo para academia, fazendo caminhada, veinha, enrugadinha, mas eu quero chegar lá, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, né? Mas aqui, ó, essa primeira fase aqui, do 0 aos 20 anos, é a nossa fase entre infância e adolescência, é a fase de vida aonde é uma fase de vida muito importante, onde a gente deve acumular conhecimento, né? Todos nós aqui, muitos, acredito que quem tem filho está fazendo isso, está investindo, ensinando, investindo em educação, fazendo com que o seu filho ganhe conhecimento aqui nessa fase de vida. É um momento onde você deve receber instrução, né? Escola, escola, educação, conhecimento e um item muito importante. Aqui é o momento aonde a criança, o jovem e o adolescente deve receber educação financeira, o que a gente não recebeu. Eu não recebi, não sei você que está aí. Se você recebeu, comenta aí, eu recebi educação financeira. Mas é um momento que a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, a gente precisa aprender que todo o dinheiro que passa na nossa mão, uma parte tem que servir
para criar nossa taxa do progresso. Uma parte tem que servir para a gente multiplicar. Nas lives passadas eu trouxe a Ana Paula, que ela hoje é psicóloga e que ela aprendeu da mãe. Ela me contou lá atrás, quando eu comecei, lá em 2011, 12, quando eu comecei a estudar educação financeira, e ela me falou: Ana, minha mãe era uma mulher semi-analfabeta e a minha mãe me ensinou que eu e meus irmãos, nós tínhamos que guardar metade do dinheiro que a gente ganhasse, porque a gente não deveria ficar na mão de patrão. E assim a gente fez. Todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente era solteiro, foi trabalhar, e aí o salário que eu recebia, metade eu guardava e a outra metade eu vivia. E aí ela disse que a partir desse comportamento, a vida dela, apesar de uma vida simples, ela nunca comprou nada a prazo, ela sempre comprou carro à vista, ela comprou o apartamento dela à vista, uma menina de nível médio, tá? Então, perguntando aqui, a partir de que idade é ideal O quê? implementar a educação financeira para a criança? Olha, desde que a criança começa a ter contato com o dinheiro, que você dá o dinheirinho ali para ela ir para a escola, você já pode começar o dinheiro da merenda, você já pode começar a dar uma pequena mesada para ela, semanada, nem mesada. O ideal é quanto menor a criança, menor o tempo. Você pode começar a dar ali o dinheirinho da semana, ensinando para ela a usar um cofrinho. E aquele cofrinho você precisa atrelar a um objetivo. Então, o que você quer conquistar? E aí a criança vai dizer o que ela quer conquistar, o que ela quer comprar, e ela vai começar a alimentar aquele cofrinho. Então, todo o dinheirinho que ela ganhar, uma parte é para gastar e a outra parte é para guardar. E ali você já começa a ensinar para aquela criança esse movimento, que foi o que a Ana Paula aprendeu, e a vida dela, a história é longa, vou deixar para outra live, tá bom, gente? Então é esse momento. A criança, o jovem que recebe educação financeira aqui, ele nunca vai ser endividado, ele nunca vai pagar juro para o banco, ele nunca vai viver uma vida financeira endividada, tá? Então é esse momento aqui, o primeiro passo é o momento aqui da educação financeira, tá? Você precisa ensinar isso para o seu filho, para o seu sobrinho, para as pessoas que você tem acesso. Logo depois aqui, ó, começa o momento onde a criança o jovem, ele já começou a ganhar dinheiro, ele já tem que aprender que parte do que ele ganha é para pagar o eu do futuro, é para investir, é para realizar sonhos, é para multiplicar, é para taxa de progresso, é para pagar o seu boleto. Esse conceito tem que ser ensinado, tá? Para o jovem. Por quê? Porque esse jovem é quem mais se beneficia da educação financeira, é o jovem. Por quê? Porque o jovem ele tem a favor dele uma coisa muito preciosa que eu até falei ontem para vocês. É o quê? É o tempo. O jovem ele tem todo o tempo. Olha aqui, ó. Ó, ele tem todo o tempo. Alguns, né, Gabriel? Alguns não têm obrigação de pagar, Gabriel está falando aqui, não tem obrigação de pagar a escola, depende, né? Tem muitos jovens que já começam a vida se virando, mas, em regra, muitos têm a sorte, a bênção de ter um pai e uma mãe ali para prover, e muitos jovens hoje até começam a trabalhar e não têm essa responsabilidade também de ajudar em casa, o que não é bom. Mesmo que você tenha condições de ajudar, você tem que ensinar o seu filho a ter responsabilidade com o dinheiro dele, tá? Então, o jovem tem o tempo a favor, tá? Então, quando ele começa aqui a ganhar dinheiro, o primeiro dinheiro que ele ganha, ele já começa a investir, ele está numa vantagem. Enquanto eu vim aprender educação financeira aqui, ó, já quase perto dos 40, outros aprendem aqui, outros aqui, não importa o tempo. Quem começou aqui, olha aqui a vantagem, sabe por quê? Porque ele tem a favor dele uma coisa espetacular que se chama juros compostos. Os juros compostos, ele tem uma ação no tempo espetacular. Então, quando o jovem ele já começa aqui a trabalhar
e a investir, esse jovem aqui vai ser uma pessoa muito próspera na vida. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem jovens ultra endividados. A gente tem jovens que é o maior índice de crescimento no SPC e Serasa são dos jovens de 18 a 25 anos, porque eles entram no mercado de trabalho sem nenhuma informação sobre finanças, sobre dinheiro, e eles já começam ali a se endividar, porque o jovem é muito atraído pelo consumo, pelo imediatismo. O jovem ele quer estar com o celular do último modelo, trocou o modelo, ele já quer aquele outro modelo, o tênis, a roupa de marca. Então, o jovem ele é muito atraído para isso. Não só o jovem, mas o adulto também, mas o jovem é mais ainda. Se a gente já aprendeu algumas coisas com a vida, eles estão só começando. Então, se ele não recebeu conceitos de educação financeira, se ele não entende como isso funciona, ele começa a ganhar dinheiro e aí ele só pensa em consumir, em comprar um tênis caro, em comprar um celular caro. Às vezes ele recebe ali 600 reais, 800 reais no jovem aprendiz, mas ele vai lá e compra um iPhone 24 vezes. E ele não tem condição de comprar iPhone. Eu comprei recentemente um iPhone para trabalho, para filmar, porque eu precisava de imagem. Mas eu nunca tive coragem de dar um valor que o iPhone custa. Porque eu acho um absurdo. Eu acho, né? Então, mas a pessoa, às vezes, que não tem entendimento, o que ela faz? Ela começa a pagar em 24 vezes. Chega na terceira, o ladrão leva, acontece um problema, ele perdeu o telefone, ele vai comprar outro, porque ninguém vive mais sem telefone, é um artigo de primeira necessidade, não é verdade? Ele não quer um pichulé, ele quer um telefone bom, aí ele pode até não comprar um iPhone, mas ele vai comprar outro telefone bom. E aí vai parcelar de novo em 24, e daqui a pouco ele está no SPC. E aí esse jovem já começa a vida dele, ao invés dele fazer esse caminho aqui, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai descendo, tá? E nesse momento é onde ele tem mais retorno dos investimentos, porque ele pode assumir riscos. É o momento de assumir riscos. Olha aqui, ó. Assumir riscos. Por quê? Uma pessoa, quando chega aqui nessa fase, aqui, ó, ele precisa ter um comportamento mais conservador, né? Quando ele chega aqui dos 40 para lá, ele precisa ser mais conservador, ele não pode investir tanto no risco. Porque o risco, se o jovem corre um risco e ele perde alguma coisa, ele tem tempo para recuperar. E uma pessoa com 50 anos, ele vai perder tudo no risco ou perder alguma parte, isso vai pesar para ele. Então, o jovem ele pode assumir, ele pode ter um percentual maior na carteira de investimento de risco, então ele vai ter um retorno muito maior, porque o investimento de risco ele tem uma possibilidade de retorno muito maior do que o investimento conservador. E aí o jovem ele está madurinho para isso, ele investe, ele tem um retorno maior, tem um retorno melhor, ele tem o tempo a favor dele, ou seja, ele está com tudo e não está prosa. E aí chega uma fase de construir família, depois chega a fase de construir patrimônio, tá? Aqui, ó, eu não falei para vocês, mas aqui o que está escrito aqui, não sei se vocês conseguem ler, viver e acumular renda. É momento de viver. A gente não pode deixar para viver na aposentadoria, claro que não. Tá? Aqui é o momento de viver, de curtir a vida também. Ou seja, o recado é: aproveite, curta, mas pense também no futuro. Acumule. Porque aqui é a fase de vida onde você tem energia, você tem mais energia, você tem mais possibilidade de ter resultados na vida, né? Você está jovem ainda, você tem força, você trabalha, dá o seu sangue e tal. Então, essa fase aqui é a melhor fase para você, depois que você ganhou conhecimento geral, né? Não só sobre educação financeira, você vem para a fase aqui onde você vai trabalhar e acumular renda. Não é só trabalhar e consumir. A gente só conhece trabalhar e consumir. Consumir tudo que você ganha, que é um dos grandes males da classe média. A classe média, quanto mais ela ganha, mais ela vai gastando. Se ela ganhar 10, 5, ela
5, nem sei se é classe média, né? Pelas definições mas se ela ganha 10, ela gasta 10, se ela ganha 8, ela gasta 8, às vezes 9, se ela ganha 15, ela gasta 15, se ela ganha 20, ela gasta 20, e por aí vai, né? Então é fase de você acumular, tá? Depois vem uma fase aqui, ó, que é a fase, né? Durante essa fase de acumulação, é importante que você também faça seguros, que você segure o seu patrimônio. Sobre esse assunto aqui de viver e acumular renda, viver e acumular renda, eu me lembrei de um Globo Repórter que eu participei em 2011. Qualquer dia eu vou colocar isso lá no canal para vocês verem. E o case o caso principal do Globo Repórter dizia que era sobre uma senhora que era empregada doméstica e ela trabalhou a vida toda muito. Ela trabalhava loucamente, ela trabalhava em 3 casas de família, 2 por dia, ela não ia a restaurante há 6 anos, ela não viajava, ela não fazia nada, ela só trabalhava. E assim, eu achei um desperdício a educação financeira, porque essa não é a proposta da educação financeira, tá? Eles desvirtuaram ali o que realmente é importante, porque a educação financeira não ensina ninguém a não viver. Não compre, não viva, não viaja, economize, faça. Claro que isso tudo são coisas que a gente precisa de planejamento, mas muito pelo contrário, a educação financeira ela nos ensina a viver melhor, a consumir com inteligência, não a não viver. Então, não é você não viver só para acumular, é viver e acumular. Essa é a grande questão, porque ninguém quer passar 40 anos, 30 anos da sua vida de privação para aproveitar daqui a 30. Isso não é vantagem para ninguém. O interessante é a gente viver, né? Viver, realizar sonhos, aproveitar, ter liberdade financeira e acumular também. Isso é possível, tá? E aí vem a fase onde você tem patrimônio, você precisa ter seguros e aqui você precisa assumir uma atitude conservadora, tá? Você precisa, como eu falei para vocês, não é momento aqui nessa altura do campeonato de você assumir risco. Você pode ter uma quantidade, um percentual de riscos na sua carteira, dependendo do seu perfil de investidor. Mas é sempre um percentual muito menor do que quem está jovem, quem está com menos idade, porque essa pessoa que está aqui, ela não tem o tempo a seu favor, tá bom? Então, quando a gente chega aqui nessa fase, ó, na fase dos 60, dos 70, é a fase dos 60 para cima, precisa ser a fase de viver, você continua a viver, tá? A proposta é sempre viver, que eu digo é aproveitar, curtir a vida, fazer o que gosta. E aqui também a gente entra numa fase, precisa entrar, a gente precisa se preparar para viver uma fase onde eu só vou fazer apenas o que eu gosto, o que eu desejo, o que me dá prazer. É muito ruim nessa fase da vida a gente ser obrigado a trabalhar. Poxa, eu trabalho desde os 15 anos. Eu tenho projetos, ok. Mas quando eu estiver lá nos 60, eu quero fazer somente aquilo que me dê prazer. Eu gosto muito de trabalhar, de estudar, de dar aula, eu gosto de estar em movimento. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver prazer em fazer. Pretendo, eu quero morrer trabalhando. Mas é muito ruim uma pessoa chegar nessa fase da vida, se aposentar, ou ter o direito de se aposentar, a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, e não poder fazer, porque precisa estar trabalhando, precisa voltar ao trabalho, como eu mostrei para vocês, que 25% dos aposentados do INSS são obrigados a voltar a trabalhar. Gabriel, acompanha aí tá? No YouTube também? Ah, é? Aí fica ruim, né? Acompanhar aí. Então, gente, é muito ruim. Essa fase aqui é importante que você faça o que você gosta.
Não porque você é obrigado, não porque você tem que pagar contas, não porque, né, muitas pessoas se encontram nessa fase da vida aqui grandes projetos de vida. Hoje eu estava aqui falando sobre, hoje eu estava ouvindo, aliás, sobre algumas pessoas que fundaram empresas depois dos 50, depois dos 60 anos. E olha, são muitos, né? Um que eu estou me lembrando agora foi o Roberto Marinho, mas eu ouvi assim pelo menos 5 fundadores de grandes empresas de sucesso no mundo todo que fundaram essas empresas após os 60 anos, por prazer, tá? Por prazer, porque era projeto de vida deles. E geralmente essas pessoas morrem trabalhando, mas elas não morrem trabalhando porque elas são obrigadas, é porque elas fazem o que gostam, né? Então, esse é um grande desafio. Então, esse modelo aqui é o modelo ideal para a gente desenvolver na nossa vida, tá bom? E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui um outro dado muito interessante, né? Agora vamos. É cedo ou é tarde? Vamos ver aqui essa situação. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como eu falei ali, a vantagem de um jovem. Muitos aí podem estar falando, eu tô com 20 anos, está muito cedo, não vou pensar em aposentadoria. Eu tô com 22, eu tô com 25, eu tô com 30, falta muito, eu não vou pensar, vou morrer trabalhando, mudou a previdência, não vou pensar nisso. Mas a gente já mostrei aqui para vocês, né, quais as perspectivas à frente, que é muito importante que a gente comece a pensar nisso o quanto antes. Então, esse jovem, ele está assim, numa vantagem muito grande, porque ele tem todo o tempo a seu favor, né? Vamos pensar aqui, eu vou mostrar para vocês, se um jovem hoje, 20 anos, começar a fazer um investimento e falar assim, eu vou guardar R$ 200 para planejar a minha aposentadoria, para o meu futuro, para o eu lá do futuro. Vou começar a guardar esses R$ 200 todo mês e vou investir num tesouro IPCA. Eu escolhi aqui o 2045. Já tem tesouro IPCA 2055, tá? Tesouro direto. E aí eu fiz uma simulação. Se esse jovem começar hoje a depositar R$ 200 até 2045. E o resultado que a gente tem é esse aqui, ó. Ele vai aportar, depositar, né, investir 59.800, tá? E esse jovem ele vai ter, ao final desse investimento, 186.125,76, tá? Líquido, 159.969. Se ele investisse esse mesmo valor numa LCI, LCA, esse investimento alcançaria o valor de 106 mil. Na poupança, ele teria 103 mil, e tem uns quebrados aqui, não vou falar não, tá? No fundo DI, ele teria 115 mil reais. No CDB, 113 mil reais. Ou seja, a gente percebe o quanto o tesouro é vantajoso, tá? Por quê? Porque o tesouro IPCA, ele tem um rendimento, ele garante um rendimento, que é o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é a inflação, mais um percentual. Então, o Tesouro 2045, eu tirei a foto, tá no meu celular, eu esqueci o valor. Ele garante o IPCA mais, se eu não me engano, 4 e pouco por cento ao ano. Ou seja, ganho real, além da inflação, que é o IPCA, ele vai pagar a inflação do ano, mais 4 e poucos por cento, não me recordo o valor, tá, gente? Eu estou falando aqui, algo em torno disso. Eu tirei a foto para falar aqui para vocês, mas não, o celular tá aí filmando, tá? Então, eu fiz também aqui, gente, olha, uma comparação. Se esse jovem, porque ele começa a investir com 200, mas depois ele pode mudar, ele vai ganhar mais dinheiro, a tendência é que ele comece a crescer profissionalmente, depois ele vai ter condição de investir
mais do que R$ 200. Então, vamos supor que esse investimento, para você que já não está com 20 anos, já está um pouquinho mais estabilizado na carreira, se você puder separar R$ 500 nesse mesmo tesouro de IPCA mais 2045, olha quanto isso iria render. No tesouro, 433.349, lá em 2045. Isso. Isso, agora para sacar lá em 2045. E numa LCI, LCA, 265.365. Na poupança, 259.000. No fundo DI, 288.000. E num CDB, 283.000, tá bom? Então, tá aqui, R$ 500 renderiam 433.000 no Tesouro Direto. Muito acima dos outros investimentos. Esse é isento de R, esse é isento de R. Não, esse não. Esse aqui. Isento, tá? Esse aqui não. Mas, mesmo assim, o Tesouro Direto não é isento, paga o imposto de renda sobre o rendimento, ganha longe no Tesouro IPCA 2045. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, porque ontem eu mostrei um contra-cheque de uma pessoa que eu trabalhei, fiz um trabalho com ela, de coach financeiro, para reequilibrar e organizar a vida financeira dela, algum tempo atrás. E aí eu mostrei para vocês que essa pessoa tinha 2.600 e pouco de dívida, de desconto no contra-cheque, fora um outro empréstimo que ela tinha, que não era consignado. Ainda tinha outro que não era consignado. Então, essa pessoa pagando R$ 2.600 para empréstimo, para o banco, jogando fora os juros, né? Jogando pelo ralo o dinheiro dela. Então, vamos supor que essa pessoa fizesse um investimento, eu propus, olha, vamos supor que isso aqui ela não tivesse essa pedra no rim aqui dela, né? Vamos supor que ela pegasse R$ 2.000 e investisse esses R$ 2.000. Uma pessoa que começa a investir R$ 2.000, começasse hoje a investir R$ 2.000 num tesouro IPCA 2035, ela teria, lá em 2035, R$ 683.429,92, tá? Numa LCI, 500.000. Na poupança, 492.000. Num fundo DI, 525.000. Num CDB, 520.000, tá? Então, é uma diferença muito grande. Eu fiz uma projeção também. Tá tudo no celular. Eu fiz uma projeção também desse mesmo investimento numa. Foi. Eu fiz esse mesmo projeção aqui no investimento de previdência privada, tá? No investimento de previdência privada, eu fiz uma simulação com R$ 200.000, uma pessoa começando hoje para sacar em 2045 R$ 200 na previdência privada. E aí, sabe o que aconteceu? Esse mesmo investimento na previdência privada de R$ 200 durante 25 anos iria render R$ 95.000. Aí você vê aqui, ó, R$ 95.000 contra 186 de Tesouro Direto bruto e 159 líquido. Deixa para lá. Eu lembro que era R$ 95.000. Eu fiz projeção em uns 3 tipos de previdência privada, mas o que eu quero está aqui, Gabriel. Tá, o importante está aqui. Então, a gente percebe aqui o quanto você perde por não conhecer investimentos, por não saber investir, por não ter o hábito de investimento, por não ter toda essa atitude, essa ação
em relação à sua vida financeira? Por que você é tão menor o rendimento de uma previdência privada? Porque a previdência privada você está pagando o banco para gerir o seu dinheiro. O banco ele vai investir, muito provavelmente, dependendo do perfil da previdência, porque a previdência ela também tem perfis de acordo com o tipo de previdência que você investe. Na maioria das vezes ele investe em investimentos de renda fixa, se for uma previdência conservadora. Então, o que vai acontecer? Você paga taxa de carregamento, em muitas previdências ainda se paga, principalmente antigamente todo mundo pagava, toda a previdência pagava, eram raros os que não cobravam. Agora eles sabem que as pessoas estão recebendo essa informação, que as pessoas estão tendo acesso à informação, então eles estão tendo que correr atrás, estão tendo que oferecer um produto melhor porque as pessoas estão mais informadas. Então, eles hoje já têm várias previdências que deixou de cobrar a taxa de carregamento. Mas eles têm taxa de administração, tem outros tipos de taxa, tem previdência que cobra taxa também na hora da saída. Então, acaba ficando muito desvantajoso, porque você está pagando, o banco não trabalha de graça, né? Ele tira lá a parte dele. Então, você está pagando para alguém fazer para você. Então, se você tiver um pouco de conhecimento e um pouco de habilidade, um pouco se você souber, né, administrar isso aqui, você faz a sua previdência. Você não precisa que ninguém faça a sua previdência. Você mesmo pode fazer a sua previdência e não ter que pagar ninguém para fazer isso, não ter que pagar banco nenhum. Com certeza você vai ter um rendimento muito melhor. Voltou? Então, gente, eu só estou lembrando aqui, eu hoje falei com uma menina pelo direct, e a Alexandra, e ela falou assim, Ana, que bom que eu te encontrei, porque eu preciso muito desse conhecimento, porque eu sou desorganizada financeiramente, eu preciso mudar a minha vida financeira, e eu tô grávida, daqui a 3 meses eu vou ter um bebê, e aí quando eu estava fazendo isso aqui, eu comecei a pensar na Alessandra e no bebê dela, porque eu pensei assim, caramba, olha só, se a Alessandra fizer um tesouro 2045 para o bebê dela, que vai nascer, né? Primeiro organizar a vida dela, né? Começar a colocar as coisas no eixo. E ao invés de fazer mêsversário, brinquedo, todo tipo de brinquedo para o filho dela, ela pode até fazer isso, mas se você só tem dinheiro para escolher um dos dois, escolha preparar o futuro do seu filho, né? Porque lá na frente, daqui a 25 anos, quando ele estiver adulto, ele vai ter o equivalente hoje a 160 mil reais líquido. Claro que você não vai pegar, tá aqui, meu filho, 160 mil reais para você. Não é, a proposta não é essa. Mas você tem sob o seu controle para falar assim, meu filho, minha filha, tá aqui, como que eu posso te ajudar? Seu filho é estudioso, seu filho é trabalhador, seu filho é uma pessoa que quer vencer na vida e você tem um gás para dar para ele. Não, vamos embora, vamos lá. Você quer? Vou montar um consultório para você, vou te ajudar a montar a sua loja. Você vai dar um empurrão na vida do seu filho, financeiramente falando, né? Então, a Alessandra ela tem hoje a oportunidade de oferecer ao filho dela um futuro diferente. E é claro que isso aqui não precisa ficar só nos 159 mil. Pode ir muito além, porque ela pode fazer aportes maiores do que 200 reais. Ela pode fazer outros tipos de investimento. Ela pode fazer investimento em renda variável, comprar ações. Eu tenho também um case de ações, mas não vai dar tempo de falar aqui hoje para vocês. Muito legal a respeito de filhos que você imagina, hoje tem gente que quer formar um filho médico, um filho que tem um sonho de ser médico, e os pais não podem pagar. A minha filha, quando foi fazer o Enem, ela tinha 3 coleguinhas que queriam fazer medicina. E nenhuma das 3 conseguiu passar numa faculdade pública de medicina, porque a gente sabe o quanto é barra passar numa faculdade de medicina.
E aí, quem pode pagar uma faculdade de 10 mil reais? Eu tenho uma colega que que sonha em formar a filha em médica, a filha tem esse sonho, vai tentar passar para uma pública, mas se não conseguir, vai fazer uma privada. E ela já falou, 10 mil reais de mensalidade, fora livros e todo o sustento de uma faculdade cara dessa. Então, é claro que se você tem condições de guardar 200, comece a guardar 200, a fazer um investimento para o seu filho, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, respondendo a pergunta, é cedo para começar a preparar a aposentadoria? Não. Quem é jovem, se tenha 20, 25, desde o primeiro emprego, você já pode começar a pensar nisso e a começar a preparar a sua aposentadoria. Quanto antes, menor vai ser o seu aporte e maior vai ser o seu resultado, porque por causa dos juros compostos, porque o tempo está a favor desse jovem, tá? Então não é cedo. Agora, esse jovem, tá? Ele tem uma série de fatores contra. Quais são? O imediatismo, o consumismo que persegue, que aplaca muito a vida do jovem dentro da nossa sociedade hoje. E outra coisa, as pessoas têm muita dificuldade de se planejarem em longo prazo. A pessoa pensa, pelo amor de Deus, 2045, sei nem se eu vou estar viva. Sei nem se eu vou estar viva. E a pessoa pensa desse jeito. Daqui a pouco a gente chega lá em 2045 e você não fez nada. Então, essa dificuldade de se planejar a longo prazo é uma barreira, tá? Então, a gente precisa quebrar essa barreira. Por mais que a gente pense que é fácil, mas não é. Então, é foco, força e fé, né? E ação, e conhecimento, e mais algumas coisas, tá? Agora vamos ver se tá tarde. Será que tá tarde também? Já falei que não tá cedo, né? Já tá na hora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu vou falar se tá tarde para vocês, né? Antes disso, gente, olha só, deixa eu falar aqui para vocês uma coisinha, rapidinho. É o seguinte, tem muitas novidades no canal, como eu falei para vocês. Nossa meta é aumentar o YouTube, tá? Eu quero chegar a 300 até o final dessas lives. Chama seus amigos para curtirem o YouTube. Dá uma força para o canal, porque quanto mais servidores a gente tiver ouvindo isso, mudando a vida deles, com certeza isso vai ser bom para todo mundo. Aquela pessoa que você quer bem, que você quer ver bem também. Né? Outra coisa, as aulas eu estou sempre complementando, porque eu não consigo passar todo o conteúdo aqui. Então, eu estou preparando um complemento para o Telegram que eu vou dar amanhã. Amanhã eu vou passar um complemento dessa aula aqui, alguma coisa, um exercício, um áudio. Então se inscreve no Telegram, tá? Se você está achando que o conteúdo é interessante, que isso está acrescentando para você, que faz sentido o que eu estou falando aqui, vai lá no Telegram, se inscreve, tem um link na bio. Chama seus amigos também aí para participarem. E outra coisa, tá rolando um sorteio, gente. Tem uma figura, tem uma foto oficial do sorteio. Eu vou sortear esses 2 livros, vou mandar para casa de vocês, tá? No sábado que vem, quando terminarem as lives, só que tem umas regras. A regra é a seguinte: você, ao final dessa live, você vai lá na foto oficial que tá lá no feed, no meu Instagram, e coloca lá qual foi. Coloca assim, live 3, hoje é a 3, né? Se você está assistindo a 3, live 3, ou o hashtag 3, e coloca o ensinamento. Qual foi, o que você ouviu aqui que foi legal para você, um insight, algo bom que você tenha ouvido aqui, né? Agora, para quem. Deixa eu ver, estou esquecendo alguma coisa? Não sei, acho que não. Mas para quem já passou aí, quem está achando que é tarde. Tem os stories também. Se você tira uma foto, manda lá para os stories, tá? E coloca lá, @ se organiza servidor, hashtag destrava o bolso, tá? Com algum insight, alguma coisa também legal que você aprendeu. A foto não está concorrendo não, tá? Nos stories não, é só mesmo incentivo para vocês trazerem outros servidores, outras pessoas. O canal não é fechado só para servidores, é para todos. O nome é Se Organiza Servidor porque eu trabalho com servidor, mas todos são muito bem-vindos, tá? Então,
a gente pode, tudo que eu mostrei aqui para você, você pode estar pensando assim, poxa, Ana, eu já passei dos 50, eu estou chegando nos 50, eu já tenho 60, e agora, poxa, estou vendo aí quanto tempo eu perdi. Se eu tivesse fazendo isso desde que eu comecei a trabalhar, desde os 18, realmente eu estaria numa condição muito diferente. Mas o que passou, passou. A gente não tem como voltar lá atrás para consertar, mas a gente pode consertar daqui para frente, a gente pode mudar tudo daqui para frente, tá? Então, a partir do momento que você tem contato com esse conhecimento, com a educação financeira, isso já vai transformar a tua vida de alguma forma, sabe? É como um fumante. Eu fiz uma atividade aqui hoje, estava meio inspirada, e aí eu pensei aqui numa desintoxicação financeira. Para e pensa só. Imagina um pulmão de um fumante, uma pessoa que fumou a vida toda. E aí ela pergunta para o médico assim: o que vai adiantar eu parar de fumar agora? Eu já estou com 50 anos, fumo 3 carteiras de cigarro por dia, fumei a vida toda, fumo desde os 15, não vai adiantar, eu já estou todo ferrado mesmo. E aí o médico vem e fala para ele: olha, não é bem assim. Você não só pode, como deve parar de fumar. E aí eu peguei aqui o benefício de uma pessoa que para de fumar. Veja bem, em 24 horas, e eu vou fazer essa comparação, o benefício de quem tem contato, o benefício de quem começa a aprender educação financeira na vida. Em 24 horas, o pulmão de uma pessoa que para de fumar, a pressão volta ao normal, o oxigênio volta ao normal, o monóxido de carbono é eliminado do corpo. Em 24 horas, a pessoa que tem contato com a educação financeira, qual o efeito que isso traz na vida dela? Bom, o impulso por compras começa a sofrer questionamento. Você começa a pensar, poxa, será que isso realmente eu preciso disso na minha vida? E você começa a mudar a sua mente, você começa a pensar em outras coisas, você começa. Caiu aí? Caiu no Instagram? E aí você começa. Tá, mas o YouTube. Gente, então. O que acontece? A gente começa a repensar o nosso consumo de uma maneira geral, né? O seu impulso por compra, a sua vontade de compra. Eu estou repetindo, Gabriel, repetindo não, estou aqui na mesma questão. A sua vontade de comprar começa a ser questionada, você começa a repensar a sua forma de. Caiu aí, gente, no Instagram, mas a gente já voltou, tá? Vamos lá. Então, você já começa a repensar questionar as suas compras, a mudar a sua mente. Em 48 horas, o pulmão do fumante, a nicotina é eliminada, melhorando o olfato e o paladar. Em 48 horas, alguém que começa a receber a informação, a educação financeira, ela começa a resgatar os seus sonhos e a esperança por dias melhores. Isso começa a ser acionado na mente dela, no coração dela, tá? Ela volta a ter esperança de que ela pode sonhar, tá? Em 72 horas, o pulmão do fumante, a respiração dele começa a ficar melhor. E o bolso de quem começa a ter contato com a educação financeira? Estou comparando o pulmão com o bolso, hein? A consciência dessa pessoa começa a ficar melhor, ela começa a se conscientizar sobre as suas finanças, sobre a sua aposentadoria, sobre tudo isso que a gente está falando. Em 2 semanas, de 2 a 12 semanas, a circulação do fumante, o pulmão do fumante, a circulação melhora. E o bolso da pessoa que começa a aprender educação financeira? Ela começa a melhorar o seu orçamento, os seus gastos. Ela começa a ter um melhor controle sobre tudo isso. Em 3 meses, o fumante, tosse, barulho na respiração, problemas respiratórios diminui à medida que a função do pulmão melhora. E o bolso do endividado? Ele começa a diminuir o endividamento à medida que o conhecimento e a informação também começam a melhorar na vida dele. Em 6 meses, o fumante
caem as infecções respiratórias e melhora a circulação. E o bolso do ex-endividado começa a subir, a melhorar os seus investimentos. Em 9 meses, o fumante aumenta a capacidade pulmonar e o bolso do ex-endividado aumenta o planejamento e a realização de sonhos. Então, assim, não é tarde, não é porque você tem 50, porque você tem 60, que você não vai colher os benefícios dessas mudanças na tua vida. Eu ouvi até um post que dizia assim, com 18 anos, o sonho de um jovem é comprar um carro. Com 25, ele quer um carro melhor, ele já saiu do carro usado, ele já dos 25 ele já quer um 0 quilômetro com um nível acima, com câmbio automático. Nos 30 anos ele já comprou a casa, ele quer comprar a casa, ele sonha com a casa própria. Quando ele chega nos 35, ele quer uma casa melhor, maior, mais confortável. Nos 50 anos, quando ele chega nos 50, ele quer uma casa de veraneio, um jet ski, um barco, quer curtir bastante, legal. Isso é muito bom. Tudo isso aqui é bom, tá? Mas a gente precisa fazer isso com planejamento, com inteligência. Aos 60 anos, o que ele quer? Ter começado a investir aos 18. Ele percebe que se ele tivesse começado aqui, ele hoje estaria numa vida financeira muito diferente. Ele podia ter tudo isso aqui, tá? Desde que uma parte, antes ele separasse a taxa dele do progresso. Tá? É o que a gente não faz, a gente vai direto para o consumo, tá? Agora, a gente está chegando no final, tá? Então, é muito importante dar tempo a todo momento de você que já passou dos 50 ou dos 60, recomeçar, tá? Rearranjar a sua vida financeira, porque o nível de assédio, por exemplo, uma pessoa que aposenta cheia de dívidas, cheia de endividamentos, cheia de consignados, ela vai encontrar muita dificuldade, porque a tendência é que esse salário, a inflação nessa fase da vida seja muito mais alta. Então, se você ainda não aposentou e você hoje está numa condição desorganizada, endividada, é muito importante que você comece a organizar a sua vida para no momento que você passar essa etapa, que você entrar numa nova estrada, que é a aposentadoria, você não esteja, você pelo menos tenha acesso ao seu salário todo. Que você já esteja num nível acima, igual videogame, sabe? Você já passou de nível. E se você era endividada antes, agora você já tem a sua reserva financeira. Sabe? É como eu tenho uma palestra que eu dei para aposentados, tenho várias palestras já que eu criei para aposentados, e nessa palestra eu faço um visual para eles, porque a coisa do visual, ela te dá um entendimento muito fácil, né? E aí eu mostro, nesse visual que eu preparei para eles, eu mostro 3 setinhas aqui, né? Essa setinha aqui é a largada, essa setinha aqui é numa outra etapa, e tem uma outra setinha aqui, tá? Que mostra 3 níveis diferentes na vida financeira de uma pessoa. Tem gente que está no menos, está antes da largada. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está endividada, né? Então ela está aqui atrás. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que está no 0 a 0. 0 a 0. Ela não deve, mas ela também não tem nada, ela gasta tudo. E essa pessoa aqui é uma pessoa que tem reserva, tá? Então, se você entra, está com a vida financeira equilibrada, se você entra na aposentadoria, se você consegue se organizar, tá? E você passa dessa setinha aqui, você estava aqui devendo, e você começa a avançar, você vem aqui e já entra na sua aposentadoria nessa fase aqui, com a sua vida organizada e com algum tipo de reserva, nossa, olha aqui, se você entrasse na aposentadoria, se você se aposentasse aqui, você já ia entrar fazendo mais um consignado, porque quem aposenta, se você tem algum conhecido seu que aposentou, tem um conhecido meu que aposentou recentemente,
e a vida dele virou inferno. Os bancos ligam 3, 4 vezes ao dia, oferecendo empréstimo consignado. Então, se essa pessoa não tem educação financeira, está endividada, coitada, porque ela vai aceitar tudo. Ela vai aceitar tudo, ela não vai dizer um não. Enquanto ela tiver margem, ela vai dizer sim, 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 sim. Empréstimo, 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 empréstimo. Essa pessoa, a setinha dela vai vir para cá, ó. Ao invés dela avançar na vida financeira para um lugar melhor, ela vai começar a retroagir até ficar toda encalacrada. Então, é sempre tempo de você avançar, tá? É isso aqui, o caminho é esse, é para frente que se anda. Ainda que você tenha 40, 50, 40, 60, tá? É sempre tempo de você colocar as suas finanças em dia, de você ter o seu orçamento, de você crescer. Eu estava vendo um dado de que agora em dezembro de 2019 foi divulgado que o Banco Central ele disse que o maior nível de endividamento da história entre os aposentados foi detectado agora em 2019. Os aposentados tinham 138,7 bilhões em empréstimos consignados, tá? Ao longo do ano passado, os empréstimos cresceram muito. Os idosos, eles não têm educação financeira, né? Porque infelizmente isso não é uma prática comum no nosso país. E aí eles entram aqui já endividados na aposentadoria, sofrem todo o assédio dos bancos e financeiras, oferecendo mais dinheiro, sofrem pressão dos filhos e dos parentes, querendo tirar dinheiro no nome dos aposentados também, e a pessoa não sabe dizer não, ela não se preparou para isso, ela não ouviu, ela não preparou a família para isso, e muitas das vezes ela acaba cedendo a essa pressão. Então, os aposentados, eles, ao invés de viverem um momento bom da sua vida, uma fase boa da sua vida, eles entram numa fase de sofrimento e endividamento. Então, é sempre tempo, tá, de você começar a preparar a sua aposentadoria para que você entre na aposentadoria aqui na frente, tá? Aqui na frente, não se aposente estando aqui atrás. Então, eu espero que você tenha gostado da live, que eu tenha esclarecido algumas coisas para você. Se vocês têm alguma pergunta, quem tiver pergunta, pode mandar aí, que a gente responde rapidinho. O pessoal, tem gente perguntando se a live estaria disponível. A gente vai editar a live e depois ela sobe como as lives, gente, vão ser colocadas aos poucos, tá? A primeira live, ela foi pro YouTube hoje, tá aqui, ó, Se Organiza Servidor, vai lá no YouTube, tá? Assiste, envia o link para um amigo seu, curte, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? A primeira live subiu hoje, a de ontem vai subir e essa vai subir semana que vem, tá bom? Espero que tenha esclarecido bastante coisa para vocês, que vocês tenham se conscientizado. E amanhã tem áudio no Telegram complementando o que a gente falou aqui, tá bom? Beijo grande para vocês, ó. Se Organiza Servidor. Tchau, tchau. Até quarta. A próxima live é quarta, tá? Tchau, tchau.